A Voz da Palavra apresenta Sandálias da Humildade. Atos dos Apóstolos 7:33. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Atos dos Apóstolos 7:33. O véu do templo foi rasgado, no último sacrifício feito na cruz do Calvário, pelo Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Agora o acesso ficou livre a Deus. Não precisamos ser um sacerdote para chegar até o altar do Senhor. Não precisamos ser mestres da lei para ter permissão para ensinar as leis do Senhor. Temos que ter cuidado, pois este lugar santo, a casa de Deus, tem sido usado por qualquer pessoa despreparada, pouco instruída, sem o respeito e responsabilidade tão importante que é a pregação da palavra de Deus. São soberbos e usam o púlpito como local de trabalho, cobrando para pregar ou cantar, profanando a casa de Deus. Profanar, tratar sem respeito nem reverência. Tornar imundo ou contaminado algo santo, tratando-o com desrespeito ou irreverência, usando o púlpito como local de exibição com suas poses, gritos, pulos e jargões cansativos. Os cuidados que temos que ter é o mesmo que a própria palavra nos alerta. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Deus continua falando: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vamos estudar o significado de cada um dos elementos necessários para, através do conhecimento, possamos ter o respeito que a casa de Deus, nosso santuário, precisa ter. Então, bom estudo. Sandálias ou alparcas. Calçado que se prende ao pé por meio de tiras de couro, objeto de vaidade modísticos, exibido por alguns em épocas antepassadas. No entanto, na parábola de Jesus, quando ele exemplifica a boa recepção do filho pródigo, Jesus destaca a melhor roupa, um anel na mão, e alpargas nos pés. Lucas 15:22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alpargas nos pés. Mostrando que Deus tem o melhor prazer para com o pecador arrependido de seus pecados. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7. Então, a palavra quer dizer: tira as sandálias da vaidade, do orgulho, das exibições e poses, dos pés. Os pés. Estudando a importância deste membro, que fica justamente embaixo de todo o corpo. Os pés é quem sustenta o peso de todo o corpo. Tessalonicenses 5:14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo, sustentai os fracos, e sejais pacientes para com todos. É quem está atento à condução do caminho de todo o corpo. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Salmos 37:23. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmos 17:5. Quem assume a culpa de todos os membros? Jó 31:2-8. Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas?
Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. A importância que a Bíblia dá para os pés. Aparecem 3 anjos a Abraão. Gênesis 18, 1 a 5. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, se encontrarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Gênesis 19, 1 e 2. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Gênesis 24, 32. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha, e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. A importância dos pés também é exemplificada por Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, mostrando que representa um gesto necessário de humildade. Jesus lava os pés dos discípulos. João 13, 1, 4 a 11 e 12 a 18. 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim. Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. O que Jesus queria ensinar naquele dia, que vale também para os nossos dias. Que sendo maior como um mestre, os atos têm que ser de humildade. 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também.
Jesus nos mostra o ponto destacado em nosso estudo. Saber usar nossos templos, ao invés de pose no lugar santo, ser servo aos pequenos, dos necessitados, aos pecadores. 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus nos mostra nos pés, o calcanhar como exemplo para a traição. Pés dos que traem. 18. Não fala de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Os pés, além de ser um meio de condução, respeito, boa recepção, também é exemplificado como parte do corpo de honra. Os pés, e o vaso de alabastro. Lucas 7, 36 a 39. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Um ato exemplar de uma pecadora serve de referência a um ensino de humildade. Lucas 7, 44 a 48. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Os exemplos dados pelos pés continuam, e desta vez, Josué também tem um momento importante com o anjo do Senhor. Um anjo aparece a Josué. Josué 5, 13 a 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: és tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Em mais um momento importante da história do Evangelho, em que os pés é destacado na condução. Os pés levam a arca. Josué 3, 13, 18. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas, que vêm de cima, pararão amontoadas. 18. E aconteceu que, como os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Com boa obra, e hospitalidade com os santos, os pés é demonstrado como parte importante do corpo. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos,
se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. 1 Timóteo 5:10. A determinação de Deus para a utilização de nossos templos é que sejamos obreiros aprovados e mansos para a boa obra, tendo diligência no proceder aos que vão para junto da mensagem de salvação, colocando a sandália da humildade. Evita o profano. 2 Timóteo 2:14-15, 23 e 24. 14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 23. E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Para os soberbos, arrogantes na obra de Deus, tenham cuidado, pois nosso Deus é zeloso para com os seus. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Ezequiel 5:11. Para a obra verdadeira de Deus, temos que calçar as sandálias da humildade, aprendendo com Jesus que é manso de coração, humilde, mesmo sendo majestoso, o Filho de Deus. Tendo os pés a palavra como a direção por todo o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Deus seja louvado.